Alô, varandeiros! Pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço! Cheguei pra falar tudo sobre o Santos Futebol Clube, muitas informações do Peixe pra você que tá ligadinho no canal. Vamos repercutir o bom empate do Santos ontem contra o Internacional jogando fora de casa, resultado ótimo para o Santos Futebol Clube. Quero falar também sobre o Marcos Leonardo, ele que está se valorizando no período de negociação do seu contrato. Isso pode ser ruim para o Santos Futebol Clube. Vamos falar também sobre Fábio Carille, a permanência do treinador para 2022. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Meus amigos varandeiros, 1-1, resultado de ontem pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Show rebaixamento, sai pra lá. Time gigante como o Santos não cai. É isso mesmo, agora podemos falar realmente com toda a tranquilidade. 46 pontos livram o Santos de qualquer chance de rebaixamento. Faltando 2 rodadas para o término do Campeonato Brasileiro, o Santos tem o Flamengo na próxima segunda-feira no Maracanã e fecha a rodada na quinta-feira, fecha sua participação no Campeonato Brasileiro na quinta-feira, dia 9 de dezembro, contra o Cuiabá na Vila Belmiro. O Santos ontem que fez um bom jogo, principalmente no segundo tempo, onde o Santos fez uma grande partida, conseguiu realmente envolver o Internacional e poderia sim ter saído com uma vitória no Beira-Rio no dia de ontem. O primeiro tempo muito equilibrado. Eu disse ontem no intervalo que o resultado justo do primeiro tempo seria um empate, porque o Internacional começou melhor, os 10 primeiros minutos do Internacional foram melhores que o do Santos, principalmente o Taison no meio-campo estava com muita liberdade, criando boas jogadas no meio-campo. Depois dos 10 minutos, o Santos conseguiu realmente equilibrar as forças com o Internacional. Dos 10 aos 30 minutos, o Santos inclusive foi melhor que o Internacional no primeiro tempo, e aí numa infelicidade do Luiz Felipe, que fez uma boa partida ontem, o Santos acaba fazendo um gol contra, o Internacional vira o jogo, né? Vai para o segundo tempo em vantagem. O Carille muda o time no intervalo, coloca o Camacho no lugar do Felipe Jonathan, que sentiu um desgaste muscular, né? E o Santos melhora o meio-campo. O Santos consegue realmente com o Camacho povoar melhor o meio-campo e controla realmente a jogada de maior perigo do Internacional, que eram as arrancadas do Taison chegando pelo meio. Com isso, o Ângelo, numa boa noite, numa noite inspirada, o Ângelo fazia uma grande partida, assim como o Marcos Leonardo. O Santos começa a envolver o Internacional. Cobrança de escanteio, o Gabriel Pirani bate, o Boza disputa por cima e ganha dos zagueiros do Internacional, e a bola sobra pro Marcos Leonardo, que empata o jogo. Um bonito gol do Marcos Leonardo. Na sequência, o Marcos Leonardo faria o segundo, mas a jogada estava em impedimento, e o Santos que teve outras boas oportunidades, né? O Santos que teve outras boas oportunidades, teve uma com o Maddson cara a cara com o goleiro do Inter, faltou tranquilidade para o Maddson, ele poderia ter driblado o goleiro, ou até mesmo dado um toquinho por cima, bateu em cima do goleiro do Internacional, e também uma jogada do Ângelo, né, do garoto Ângelo, que também não finalizou tão bem. O Santos foi melhor do que o Internacional no segundo tempo, resultado bom para o Santos Futebol Clube, que chega a 46 pontos no Campeonato Brasileiro e ainda pode sim pensar numa pré-Libertadores. É claro que é difícil, o Santos teria que ganhar os 2 próximos jogos, sendo que um deles é contra o bom time do Flamengo, que tá numa maré não tão boa, né? Foi vice-campeão da Copa Libertadores da América, muita pressão em cima do Renato Gaúcho. É claro que o Flamengo é muito favorito para a próxima rodada, mas o Santos pode, por que não, atrapalhar o Flamengo, né? O Santos pode sim atrapalhar o Flamengo, e se tiver numa noite inspirada, por que não pensar em surpreender o Flamengo no Maracanã. O que foi legal de ver ontem foi os meninos da Vila mais uma vez mostrarem a sua qualidade, né? Há quanto tempo a gente pede aqui o Ângelo, e eu sempre escutava, mas Marcão, o Ângelo tem 16 anos, não pode queimar o garoto. E eu, de alguma forma, sempre argumentava falando o seguinte: jogador bom joga com 16, com 15, com 17... É preciso colocar os melhores em campo. E ontem, mais uma vez, o Ângelo fez uma grande partida. Assim como o Marcos Leonardo, que faz o seu terceiro gol com a camisa do Santos em 2 jogos, fez 2 contra o Fortaleza
e ontem fez mais um, poderia ter feito mais dois, né? O garoto Marcos Leonardo é muito bom jogador, ele tem uma frieza no momento de calcular. É claro que não é um jogador que está pronto, assim como o Ângelo, tem muito a crescer, tem muito a desenvolver, principalmente na questão física, né? Eu repito aqui, a gente percebe que o Marcos Leonardo fisicamente ainda não está tão preparado quanto os demais, né? Isso é uma questão normal pela idade do jogador, mas ele com certeza, com 2 anos, vai ser um grande atacante, o Marcos Leonardo, né? Porque ele tem realmente uma qualidade muito interessante na finalização. Ele bate bem na bola, bate seco na bola, bate firme, né? Então é um jogador que tem muita qualidade. E o Santos ainda não renovou o contrato com o Marcos Leonardo, né? Que vai até outubro do ano que vem. Lembrando que a partir do dia 1º de maio de 2022, o Marcos Leonardo vai poder assinar um pré-contrato com qualquer clube do futebol mundial, nos mesmos moldes que assinou o Caio Jorge. Essa demora, toda essa novela referente à renovação do Marcos Leonardo, assim como foi do Caio Jorge, assim como foi do Balieiro, me parece que de alguma forma pode até irritar o jogador e os seus empresários. Então é preciso que o Marcos Leonardo ceda de um lado, o Santos ceda um pouquinho de outro e a negociação seja concluída, né? Porque a cada jogo que passa, o Marcos Leonardo brilhando, fazendo gols, o jogador vai ficar mais caro, ele que tem sido fundamental para o Fábio Carille nesta reta final do Campeonato Brasileiro. O Fábio Carille, inclusive, falou ontem sobre o Marcos Leonardo, quando perguntado por ele, né, porque o Marcos Leonardo está tendo oportunidade somente agora. O Carille falou que o Marcos Leonardo, em outras oportunidades, estava na seleção brasileira por pelo menos 3 vezes. E o Marcos Leonardo sempre treinava bem, porém, em alguns momentos, ele não estava à disposição do Fábio Carille. Agora, é incontestável a diferença técnica do Raniel para o Marcos Leonardo, né? Os dois não podem ser colocados na mesma frase, né? Raniel e Marcos Leonardo. O Raniel tem dificuldade para dominar uma bola, aliás, é um jogador que não tem condição técnica para jogar com a camisa do Santos Futebol Clube. Bom, para o próximo jogo, o Fábio Carille talvez não conte com o jogador Felipe Jonathan. Ele que saiu com desgaste muscular no dia de ontem. O Camacho também, que entrou no segundo tempo, sentiu ali uma pequena fisgada na coxa, pode ser problema. Portanto, são alguns problemas físicos do treinador Fábio Carille para a próxima partida. O Marinho ainda é uma interrogação, o jogo é fora da Vila Belmiro. A gente sabe que o Marinho tem jogado muito mais quando as partidas são na Vila, né? A viagem é mais curta, o jogo é no Maracanã na próxima segunda-feira. Vamos ver se o Marinho vai estar à disposição. A chance maior é que o Marinho não vá para o jogo. O mesmo acontece com o Diego Tardelli, né? Que também sentiu dores musculares. Vamos acompanhar os treinamentos dessa semana para saber a evolução do tratamento do Marinho e também do Diego Tardelli. O Santos que vai ter uma semana cheia, hoje folga e amanhã volta aos treinamentos no CT Rei Pelé. Agora eu queria falar também sobre a base do Santos. Um ponto muito interessante, né? Eu tenho visto muitos debates e muitos falando o seguinte: a base salva. Eu queria colocar um ponto de atenção nessa frase, porque a base do Santos, ela ajuda, ela não salva. Dependendo da base, ela ajuda e não salva. O torcedor santista precisa estar muito atento a isso, para que de fato a gente não crie uma ilusão como foi criada este ano, principalmente no começo da gestão do Andrés Rueda, onde não se contratou jogadores acreditando em 100% da base. É preciso ter muito cuidado. Preciso ter muito cuidado na avaliação dos jogadores. É inegável que o Ângelo tem qualidade, é inegável que o Marcos Leonardo tem qualidade, que o Kaique tem qualidade, que o Pirani tem qualidade. Porém, se o Santos quiser algo mais, é preciso contratar. Não dá para achar que esses jogadores, como titulares o ano que vem, vão resolver a situação do Santos. É preciso ter uma estrutura melhor, uma base mais forte, né, mais sólida dentro do elenco, para que estes garotos não tenham tanta responsabilidade assim e consigam ficar à vontade, né, para desempenhar o seu melhor futebol. Repito aqui, não é porque o Ângelo está muito bem, o Marcos Leonardo, o Kaique, que os problemas do Santos estão resolvidos, né? Eu tenho percebido uma euforia muito grande do torcedor com esses garotos agora na reta final. Mas vale destacar que durante todo o ano
esses garotos estavam no elenco e o Santos sofreu muito em 2021. Ressalto o trabalho do Fábio Carille, que tem feito um trabalho muito consistente, principalmente no sistema defensivo, e o Santos está muito mais seguro, né? Era um problema do Santos durante todo o ano, sofria muitos gols, e o Santos atrás do placar tinha dificuldade realmente de igualar ou até virar o marcador. Repito, é preciso ter calma, temos bons jogadores, o Sandri voltou muito bem também, é um jogador que vai dar muita qualidade, mas o Santos precisa sim contratar bons jogadores, para que esses garotos tenham a tranquilidade máxima para desempenhar um grande futebol. Espero que a diretoria não se iluda com esses últimos jogos e deixe de contratar jogadores. É sabido por todos o quanto custou caro esportivamente as péssimas campanhas que o Santos fez em 2022, em 2021. Sobre o Fábio Carille, merece ficar. O trabalho que o Fábio Carille vem fazendo à frente do Santos Futebol Clube é realmente um ótimo trabalho. Não é nem bom, é um ótimo trabalho o que vem fazendo Fábio Carille no comando do Santos Futebol Clube. Pegou um time totalmente desmotivado, desorganizado, jogadores atuando fora das suas posições, né? É um treinador como o Fernando Diniz, que não dava oportunidades para os jovens jogadores do Santos. O Carille aos pouquinhos ganhou o grupo, com a sua forma de trabalho, sem ser muito espalhafatoso, mais tímido fora das quatro linhas. O Carille realmente ganhou a confiança dos jogadores e também do torcedor santista. É o treinador certo para esse momento do Santos Futebol Clube. Portanto, por uma questão de meritocracia, por tudo aquilo que o Carille trouxe de resultado até aqui, eu manteria o Fábio Carille para 2022. Mas eu quero saber, meu amigo varandeiro, a sua opinião sobre tudo isso. Você quer a permanência do Carille para 2022? Deixa aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. O Santos deve ou não permanecer com o Carille para o ano que vem? É isso, meus amigos varandeiros. Um grande abraço para todos vocês e até logo com o programa Santos Total do meio-dia às 13 horas. Valeu, galera! Tchau!